De onde a gente pode ter uma fonte de renda? Eu usei a palavra renda, né? De fonte de recursos, fonte de receita, fonte de lucro com fundos imobiliários. E eu separei em três coisas. Em teoria seriam duas: os rendimentos, que seriam ali, de fato, os rendimentos, né? O lucro que os fundos imobiliários têm mensalmente, eles distribuem para os seus cotistas. E também o ganho de capital, que seria quando as cotas valorizam e você vende essas cotas com lucro, então você está também ganhando dinheiro dessa forma. Esses seriam os dois principais, mas eu resolvi quebrar em três coisas, para vocês entenderem um pouquinho mais de uma outra dinâmica, que é a valorização patrimonial. É um questionamento que muita gente tem sobre o investimento em fundos imobiliários versus o investimento em imóveis diretos, falando que o argumento é que investimento em imóvel direto tem uma valorização. Então eu vou comprar aquele imóvel, daqui a alguns anos, se eu quiser vender, eu vou vender por mais que ele vale antes. É um conceito que praticamente está na cabeça de todo mundo quando se pensa em investimento em imóvel diretamente. Em fundos imobiliários, também é um investimento em imóvel. Apesar de você fazer isso indiretamente, através de um fundo, na outra ponta tem um imóvel de fato, tem um tijolo, tem um imóvel real ali, e ele também valoriza. Então, o seu rendimento, o seu ganho de capital, a valorização da cotação é um reflexo de o quanto bons são seus imóveis, de o quanto bons são seus fundos. Então, a valorização patrimonial gera uma consequência também. Então, se o fundo é bom, é bem localizado, tem bons inquilinos, está crescendo, está indo bem, consequentemente, é razoável a gente imaginar que o rendimento também do fundo vai aumentar, que a cotação vai aumentar, que potencialmente aumenta o seu ganho de capital caso você venda. Então, tudo está meio que conectado aqui. Então, se o fundo tem uma valorização do próprio patrimônio, o rendimento também pode valorizar. Se o rendimento valoriza potencialmente o patrimônio, pode ter uma consequência ali. Então, está tudo mais ou menos conectado para você ter um resultado. Por isso que eu distribuí em três coisas, em vez das duas que normalmente a gente sempre fala, que é o rendimento e o ganho de capital. Eu quis colocar a valorização aí também para ajudar a esse quebra-cabeça fazer todo sentido. Então, este contexto está dado. Bom, passando aqui, a gente tem algumas influências dos rendimentos. Eu já fiz algumas lives falando sobre o que pode afetar o rendimento de um fundo imobiliário, mas aqui neste contexto eu quero ficar um pouco mais externo. Fatores externos que influenciam os fundos imobiliários. Então, para você que já investe um pouquinho, para você que já conhece um pouquinho, você sabe que uma inadimplência afeta o rendimento, uma vacância afeta o rendimento, a negociação de um contrato afeta o rendimento. Você sabe que essas coisas afetam o rendimento, tanto para cima quanto para baixo, tudo depende do caso. Mas aqui eu separei três coisas, três fatores externos, fatores ali econômicos, que esses são ali do dividend yield, mas indiretamente também, que afetam os seus rendimentos. Na verdade, afetam os seus retornos também com os fundos imobiliários. Então vamos lá. O dividend yield é o mais óbvio, acho que todo mundo aqui já conhece. Se por acaso alguém não conhecer, pode mandar no chat que eu vou respondendo aqui. Eu ajudo também a tirar qualquer dúvida se eu falar alguma coisa que vocês ainda não estão por dentro. Meu objetivo aqui é explicar tudo, então fica à vontade para mandar dúvida no chat. Dividend yield nada mais é do que uma conta que divide o rendimento pela cotação. Logo, quanto maior o rendimento, maior o seu dividend yield, maior o seu retorno. Quanto menor a cotação, maior o seu dividend yield, maior o seu retorno. E vice-versa também. Isso quer dizer que existe algo fora do seu controle, que é a cotação, que é o quanto custa essa cota no mercado, que vai afetar o seu retorno. Então, eu poderia aqui falar para você, olha, com fundo imobiliário você consegue ganhar 1%, por exemplo. Mas se as coisas começarem a mexer, né, a cotação cair, a cotação subir, você conseguir comprar num preço diferente, você consegue mudar esse 1% que eu falei, por exemplo. Então, é algo um pouco fora do seu controle. Não totalmente, porque você está decidindo comprar ou vender, mas levemente fora do seu controle na parte da cotação. O rendimento do fundo, conforme ele oscila também, que a gente está falando de renda variável, ele também pode alternar o seu resultado. Então, já começa a ver aqui, agora, que os rendimentos dos fundos imobiliários não são que nem renda fixa, que você, quando vai investir, tem ali basicamente a taxa que você vai ter pelo seu investimento. Pode ser uma taxa pré-fixada, ou seja, você sabe exatamente quanto que vai ser lá no final, ou pode ser uma taxa pós-fixada, que você sabe exatamente qual é a dinâmica do seu retorno, mas o número na vírgula vai depender um pouquinho de conforme as coisas andarem pelo meio do caminho, até chegar no final do período do seu título. Por exemplo, IPCA mais uma taxa. A taxa é fixa, beleza, já sabemos. Mas o IPCA variável a gente não sabe. Então, o valor na vírgula de quanto que vai ser o seu retorno, você só vai saber no final do período do título. Em fundos imobiliários, não existe isso.
A gente pode ter estimativas, a gente pode fazer algumas projeções, a gente pode ter uma ideia, mas tudo é variável. Se amanhã ou depois sai um inquilino, isso muda o seu rendimento. Então, é importante a gente entender que a gente consegue prever algo, estimar algo, mas a gente não consegue fazer na vírgula, porque é renda variável. E o dividend yield é reflexo das suas compras conforme a cotação do ativo, principalmente. Aí tem uma outra coisa externa também, que você não tem controle nenhum, que afeta os seus rendimentos. O IPCA e o Selic/CDI, que são indexadores da economia, são indicadores da economia. Eles, conforme o dia a dia passa, conforme o tempo passa, os indicadores mudam e isso reflete de alguma forma nos fundos imobiliários. Já fiz live também mencionando como isso afeta principalmente os fundos de papel. Depois, se vocês quiserem, procurem aqui na playlist no canal da Suno, que vocês conseguem encontrar essas minhas lives. Mas de uma forma geral, um fundo que hoje, isso aqui é muito importante também, nesse cenário que a gente está hoje de fundos de papéis, os que investem em CRIs, estão pagando menos. Então, você vê que IPCA alterando, Selic, CDI alterando, você não tem controle disso e isso afeta imediatamente, ou quase imediatamente, os seus fundos imobiliários, logo o seu retorno também. Aí a gente volta naquilo que eu falei. Eu poderia te dizer que os fundos imobiliários pagam 1% ao mês, mas existem coisas que influenciam isso, tipo IPCA e tipo Selic. Como que essas coisas influenciam? Nos fundos de tijolos, isso influencia pelos contratos. Os contratos são ajustados principalmente pela variação do IPCA. Então, o IPCA subiu 10% em um ano. O contrato, em tese, vai ser reajustado 10% ao ano. Isso acontece de uma forma similar com os fundos de papel. Só que a gente não está falando de uma forma anual, a gente está falando de uma forma mensal. Então, o IPCA variou X% em um mês, é isso que vai ajustar ali o saldo do CRI, né? O quanto que o CRI vai te pagar. Então, essas coisas externas da economia mudam o rendimento de um fundo imobiliário. E terceiro ali, juros futuros e Selic. Repetidamente eu coloquei a Selic, mas eu coloquei por um outro contexto. Então, ali nesse segundo item de IPCA e Selic/CDI, eu estou olhando mais por um contexto de rendimento. Então, de alguma forma, isso vai bater ali no meu rendimento, fazendo ele subir ou fazendo ele descer. Já nesse terceiro item que eu coloquei juros e Selic, juros futuros e Selic, eu quero dizer na precificação de fundos imobiliários. Então, conforme os juros futuros e a Selic sobem, os fundos, as cotas, né, a cotação dos fundos imobiliários tendem a cair. E aí a gente volta para o ponto número 1, que é o dividend yield. Se a cotação está caindo e o rendimento está sendo mantido, o seu retorno, o quanto você consegue ganhar com fundos imobiliários, está aumentando. Ou seja, novamente, não estamos falando de renda fixa. Não estamos falando de renda fixa, não temos como prever na vírgula quanto que a gente vai ganhar. E a gente tem esses fatores influenciando o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou ter de retorno com os meus fundos imobiliários. O que você quer conquistar daqui a 1 ano? E daqui a 4 anos? Você está preparado para entrar em campo em busca dos seus sonhos? Investir nos seus objetivos pode parecer uma corrida contra o tempo, mas não precisa ser. Com recomendações de um especialista, o jogo fica mais fácil. Você se aproxima dos seus sonhos investindo do jeito certo. Tempo, paciência e análises precisas. Invista para suas conquistas. E conte com a Suno para você chegar mais perto delas todo mês. Você está pronto? Você está pronta? A gente joga junto, mas a vitória é sua.